Ué, em geral aparece um aviso dizendo que a reunião está sendo gravada, mas agora não apareceu, então eu vou... Aqui tá Tá. Aqui apareceu agora. Você está gravando, tá bom. E vocês estão vendo a minha tela inicial? Está escrito esboço de gráficos? Sim. Sim? Sim. Ok. Tá joia. O que eu queria com essa aula de hoje, e pretendo fazer mais uma na segunda-feira, é, tipo, fazer um exemplo, tá? Detalhado com esboço de gráficos. Eu sei que o professor Renan fez vários exemplos, vocês têm seguido, e não foge muito daquilo, não, mas eu gostaria de fazer do meu jeito, né? O que eu acho que é mais bonitinho, mais metódico e o que eu gostaria de ver na prova de vocês quando eu fosse corrigir, certo? Então, para isso, eu vou tratar dessa aula de hoje, e essa aula síncrona diz respeito a esboço de gráfico, simplesmente, tá? Vocês têm visto algumas aulas relativas a isso nas últimas 2 ou 3 aulas nossas, tá falando disso. A aula de hoje, a parte assíncrona, ela diz respeito a, a regra de L'Hopital, que é uma ferramenta que nos ajuda a calcular alguns limites de forma bem mais simples do que aquele jeito que a gente tinha aprendido. Então, uma ferramenta adicional muito útil, tá? Mas a gente não vai fazer uso dessa ferramenta hoje aqui no esboço de gráfico, não. E a aula síncrona também de sexta-feira agora vai fazer uma boa revisão também. Na verdade, não é revisão, é mais uma apresentação mesmo do conceito das assíntotas verticais e horizontais. Então, vocês vão ver que o gráfico que eu vou tratar aqui hoje, ele não vai conter nenhuma assíntota, nenhum estudo de assíntota, porque esse assunto vai ser melhor detalhado para vocês na aula de sexta. Então, aí na segunda-feira eu vou fazer a segunda parte dessa aula de gráficos, mas aí eu devo fazer na aula do noturno, às 19 horas. Mas estão todos convidados a assistir também, vai ficar gravada, do mesmo jeito que sempre. E daí, nessa aula do noturno, eu vou fazer um outro esboço de gráfico, um segundo gráfico, e aí a gente vai abordar com mais detalhes a questão das assíntotas horizontais e verticais, certo? E se der tempo, inclinada também, tá bom? Então, hoje, o nosso esboço de gráfico, ele é um esboço bem simples. A gente vai esboçar o gráfico de um polinômio. Então, para esboçar o gráfico de um polinômio, uma das coisas que a gente não estudou ainda, que a gente não tem informação ainda, é como os polinômios se comportam no infinito. Ou seja, se você pega um polinômio qualquer de grau arbitrário, o que a gente pode dizer que acontece com esse polinômio quando o x tende para mais ou para menos infinito? Certo? E para fazer essa análise, de novo, a gente volta à análise correspondente para o caso dos monômios. Então, o primeiro resultado... Opa, ficou fora do lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. O resultado que a gente precisa... monômios. Deixa eu dar uma endireitada aqui, para ficar mais bonitinho. E supõe que a gente tem um polinômio, né, que é simplesmente um monômio, ou seja, ele é f de x, x elevado a uma potência n no natural, tá? Como se comporta esse polinômio quando o x vai para mais ou menos infinito, tá bom? Então, isso depende da paridade do n. Se o n for par, então o comportamento da função é igual, tanto quando x vai para mais infinito, quanto quando x vai para menos infinito. Justamente porque potências pares, né?
Potência par de um número e do seu oposto é o mesmo, quer dizer, menos 2 elevado à oitava e 2 elevado à oitava tem o mesmo valor. Então, o comportamento quando o x tende para mais ou para menos infinito é igual, e o comportamento é que essa coisa cresce limitadamente para os dois lados, né? Se a gente quiser uma boa forma de lembrar isso, é só lembrar do que acontece com a parábola, né? A parábola é um caso desse, e quando o x tende para mais ou para menos infinito, ela cresce ilimitadamente, tendendo para mais infinito. Já se o n é ímpar, aí acontece uma diferença, né? Quando o x tende para menos infinito, então, sendo uma potência ímpar, esse número x elevado a n cresce também, só que cresce negativamente. Então, ele tende para menos infinito. Já quando o x tende para mais infinito, quer dizer, o x é positivo cada vez maior, então a potência ímpar desse número, né, x ao cubo, ou n pode ser 1 também, né, x, o próprio x, quando o x cresce ilimitadamente, o valor correspondente da potência ímpar também cresce limitadamente, aqui nesse caso, positivamente, certo? Isso não é difícil de ser demonstrado com rigor, mas a gente não vai fazer a demonstração desse fato aqui. Tá bom? Então, esse que está em azul é o que eu acabei de falar, né, citando em exemplo justamente o caso da potência 1, né, a função linear f de x igual a x, a identidade, ou da parábola, né, f de x igual a x ao quadrado, certo? E a gente enxerga facilmente o comportamento que os gráficos têm quando o x cresce ilimitadamente para o lado positivo ou para o lado negativo. Tá bom? Beleza. Agora, deixa eu só dar uma endireitada nisso aqui, que saiu tudo do lugar. Ok. Agora, eu tenho um teorema importante que também não vai ser demonstrado, mas lembra que a gente quer um resultado sobre polinômios, e o resultado aqui de cima foi o resultado sobre monômios, né? Só tem um cara, só é f de x igual a x elevado a n. Então, é a parábola do tipo x ao quadrado, não é a parábola do tipo x ao quadrado menos 3x mais 5, certo? Esse caso a gente vai estar construindo aqui o jeito de analisar, tá? E o resultado é o seguinte, se eu tiver duas funções, e aqui eu vou tratar simultaneamente o caso em que o x tende para mais ou menos infinito, e para o x tende mais ou menos infinito, tá? Então, quando eu falar, escrever assim, é você tratar nos dois casos simultaneamente. Ora o x tendendo a mais infinito, aí você faz o mesmo para o g, e ora o x tendendo a menos infinito para o f, você trata o menos infinito para o g também. Então, esse resultado é bem intuitivo, ele diz o seguinte, se uma das funções ao x tender para mais ou menos infinito, essa função tende também, cresce ilimitadamente, certo? Aqui, não precisa escrever, certo? Mas quando eu escrevo infinito sem o sinalzinho, é porque eu estou querendo dizer o infinito positivo, mais infinito, certo? E a outra função tende a uma constante, k, quando x tende a mais ou menos infinito. Então, o produto dessas duas funções, quando x tende a mais ou menos infinito, o produto dessas duas funções vai tender a menos infinito se o k for negativo, certo? E o quociente das duas funções, se eu dividir a g, que tende a uma constante, pela f, que tende a mais infinito, então uma constante dividido por uma coisa que cresce enormemente, ela vai tender para zero. Só que ela tende para zero dependendo do sinal dessa constante k. Se essa constante k for negativa, como é o primeiro caso que eu estou analisando aqui, então o numerador está tendendo para zero por números negativos, e o f está tendendo a mais infinito, está crescendo ilimitadamente. Então, esse quociente aqui que eu chamei de h, tende a zero pela esquerda. E o oposto ocorre se a... Desculpa. O oposto ocorre se o k é positivo. Se o k é positivo, então o produto das duas, que é a hzinha,
converge para mais infinito, e o quociente das duas continua convergindo para zero, mas agora por valores positivos do zero, certo? Lembrando que H é a divisão daquela que converge para constante por aquela que converge para mais infinito, tá bom? Uma análise totalmente análoga deveria ter sido feita aqui também, mas eu, para não ficar muito carregado, não fiz. Mas, analogamente, ocorreria se o f tendesse a menos infinito, certo? Aí você tem uma inversão aqui nos sinais, tanto do produto quanto do quociente aqui, o jeito que ele tende para zero, porque o f tenderia a valores imensamente negativos, né? Muito grande negativamente, tá bom? Então, esse é um teorema que a gente vai usar também. A demonstração não vai ser apresentada aqui, embora ela não seja difícil, mas não é o objetivo do nosso curso de cálculo 1 ficar demonstrando todos esses resultados. Isso é o objetivo do curso de análise. Mais duas informações aqui, deixa eu ver o que é isso. Ah, um outro caso, né? Agora a f, tanto a f quanto a g tendem a mais infinito, certo? Se duas funções tendem a mais infinito, então, o que acontece com o produto delas? O produto delas também tende a mais infinito, certo? Razoável de se esperar isso e demonstrar não é tão simples, mas a gente vai aceitar de qualquer jeito. E mais outro caso aqui, que é o caso C. Ora, a f tende a mais infinito e a g tende a menos infinito. Então, o produto vai tender a... Bom, é só você imaginar, números enormes, cada vez maiores, mas um deles positivos e os outros negativos. Quando você faz o produto, dá coisas gigantescas, cada vez mais negativos. Então, o produto das duas tende, quando x tende a mais ou menos infinito, tende a menos infinito. E, por último, quando os dois forem... Tanto o limite da f quanto da g for menos infinito, então, aí, o produto das duas, você está multiplicando números negativos cada vez maiores, mas ambos são negativos, então o produto das duas tende a mais infinito, quer dizer, fica cada vez maior positivamente agora, tá? Bem razoável da gente aceitar, mas isso aqui não é uma demonstração, tá bom? E mais um teorema, então, agora, que diz respeito ao caso que a gente queria, um polinômio, certo? Em vez de monômio, eu vou pegar um polinômio. Então, o polinômio de grau m, ele se escreve nesse formato aqui, certo? Onde o m é um número natural, e os as, os coeficientes aí são todos números reais, e eu exijo que, para ser um polinômio de grau m, esse primeiro cara aqui, o AM, ele é diferente de zero, tá? Então, tem dois casos a considerar. O AM pode ser positivo ou negativo. E o M, que é o expoente aqui, pode ser par ou ímpar, certo? Então, na verdade, juntando isso tudo, vamos ter 4 casos, né? Então, o que acontece é, a gente deve pensar, para lembrar sempre o que acontece, né? Pensar sempre do caso da parábola e da reta, ou seja, M igual a 2 e M igual a 1. Como a gente fez no caso do monômio, só que agora é um caso mais geral, um polinômio qualquer, certo? Agora a gente vai tratar, por exemplo, o caso do x2 mais 5x menos 3. Então, primeira coisa, se o A é positivo e o M é par, ao mandar o x tanto para mais como para menos infinito, o comportamento é o mesmo. A gente precisa sempre lembrar disso. Se o polinômio é um polinômio de grau par, tanto mandar ele para mais ou menos infinito, o comportamento é o mesmo. Se o cara que multiplica o maior dos... a gente chama o coeficiente dominante, né? O coeficiente do termo de maior grau é positivo, então o comportamento é como o do x ao quadrado. Tanto para x indo para mais infinito, quanto para x indo para menos infinito, o polinômio todo tende a mais ou menos infinito. Certo? Bom, se o m é par, e tem esse comportamento, e agora o termo dominante é negativo,
certo? Então, esse comportamento anterior se inverte totalmente, quer dizer, tanto faz o x ir para mais infinito ou para menos infinito, como o termo que multiplica, o coeficiente que multiplica o termo dominante aqui, esse AM, é agora negativo, então o polinômio todo tende para menos infinito, quando o x cresce ilimitadamente para um lado ou para o outro, né? Cresce ilimitadamente para valores positivos ou cresce ilimitadamente para valores negativos, ou seja, decresce ilimitadamente, tá? Outro caso, os outros dois casos totalmente análogos, só que vamos estudar o M ímpar. Então, o que acontece quando o M é ímpar? Quando o M é ímpar, se o AM é positivo, agora o comportamento, quando o M é ímpar, ó, o comportamento é diferente. Quando o x tende a infinito, ao mais infinito, ou quando o x tende ao menos infinito, certo? Porque se o AM é positivo, o coeficiente do termo dominante é positivo, isso não vai afetar no comportamento do polinômio. E sendo o M ímpar, então, quando o x tende a mais infinito, você está calculando potências ímpares de números cada vez maiores positivamente, multiplicado por um coeficiente positivo, isso cresce limitadamente, certo? O que eu estou dizendo aqui é que de novo, deixa eu voltar aqui para deixar isso claro. Embora o polinômio tenha todos esses elementos aqui, certo? Eu estou dizendo que quem manda no comportamento do polinômio é o termo dominante, certo? É o x de maior grau e o cara que o multiplica, tá bom? Isso é o que o nosso resultado está dizendo. E, finalmente, o último caso é que o coeficiente do termo dominante é negativo e o M é ímpar. Então, de novo, o comportamento é diferente quando o x tende para mais ou menos infinito, certo? E quando o x tende para mais infinito agora, você está calculando potências ímpares de coisas cada vez maiores positivamente, só que o termo dominante é multiplicado por um número negativo. Então, isso tudo leva o polinômio para menos infinito. E, ao contrário, acontece quando você está calculando potências ímpares de números cada vez mais negativos. Então, potências ímpares de números negativos continua negativa, só que o termo dominante sendo multiplicado por um número negativo, inverte todo o comportamento desse polinômio e ele tende a mais infinito. Certo? Então, esse teorema vai ser importante para a gente. E eu vou demonstrar aqui, a demonstração de todos eles é bem semelhante, né? E o resultado segue dos teoremas anteriores. Eu vou fazer a demonstração de um dos casos, tá bom? Então, o truque é o seguinte: sendo p de x uma função polinomial de grau m, eu sei que o coeficiente do termo dominante é diferente de zero. Diferente de zero. Se ele é diferente de zero, eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar em evidência o termo dominante aqui, ó, AMXM, e dividir aqui dentro tudo pelo XM, né? Então, aqui, o primeiro termo que aparecia aqui era o próprio AMXM, então ficou 1, quando eu coloquei em evidência. E aqui dentro ficou o AM em todas as parcelas, só que a segunda parcela aqui do polinômio era x elevado a m menos 1. Então, fica x elevado a m menos 1 dividido por xam, fica x embaixo. Então, vai crescendo potências de x embaixo até a última parcela, onde aparece o xam embaixo. E em cima, constantes. Certo? E agora, com esse truque, na verdade, depois vocês vão ver, nem precisava ter dividido pelo AM. Podia ter deixado o AM aqui dentro, só ter dividido todo mundo pelo XM. Mas assim também tá bom. O AM é diferente de zero, não altera a nossa argumentação. Aliás, se tiver alguma dúvida, me interrompam, tá, gente? Então, o resultado segue. Todos os resultados, os 4 exemplos acima citados, vão seguir usando-se diretamente os teoremas anteriores. Eu vou fazer um deles aqui, tá? Mas os outros ficam como... Nossa, ficou esquisito isso aqui.
Fica como exercício para vocês. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco esse tamanho. Então, olha só. Aqui, melhorou. Então, eu escrevi o P de x. Tá, então qual que eu vou fazer? Eu vou considerar o caso do item C. Primeiro item, I do C. Vamos ver lá o que é o CI. CI é o caso em que o AM é positivo, certo? E o M é ímpar. Eu quero ver o que acontece quando o x tende a mais infinito. Então, guarda isso aí. Se x vai para mais infinito, o M é ímpar e o AM é positivo. Tá? Então, eu escrevo o polinômio P nesse formato aqui. Não é isso? E agora, então, eu tenho o limite desse produto. Então, isso dá o limite disso, vezes o limite desse cara aqui. Certo? Distribuo o limite nesses pedaços aqui. Acontece isso. E aqui o limite da soma é a soma dos limites, né? E já distribuo também o limite de cada um desses produtos aqui, dá o produto dos limites. Opa, até aqui. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, por favor, tá bom? Então, aí, esse pessoal que está aqui dentro desse parênteses grande, bom, o limite da constante 1 é o próprio 1, certo? Esses termos que envolvem os coeficientes, eles não dependem do x, então o limite são todos constantes e aparecem todos aqui de novo. E o limite desses termos aqui, limite de 1 sobre x, limite de 1 sobre xm, eles são todos zero, porque eu estou usando exatamente aquele resultado que dizia, que eu chamei de g. Se eu chamar de g essa função aqui, e chamar de f essa função aqui, então, essa função 1 sobre xm é representada lá atrás pelaquela h grande, que é o quociente da f pela g, ou quociente da g pela f, onde a g tende para uma constante, aqui no caso, uma constante positiva. E a f tende para infinito. Então, esse limite tende para zero. Cada um desses caras tende para zero, certo? Então, aqui dentro desse parênteses grande só sobra um 1. O limite do AM é constante de novo, então fica só o limite de xm quando m tende a mais infinito, e isso é mais infinito. Tudo tranquilo, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguma dúvida nessa demonstração? Até agora estou tranquila. Ninguém tem dúvida nenhuma? Oi? Tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Porque isso foi uma pegadinha, sabe? Essa demonstração, ela tá errada. Ela tá errada. Por que ela tá errada? Eu não posso fazer essa passagem aqui, ó. Lembrem, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Essa passagem aqui, ó. Lembre da última prova de vocês? Que eu falava do limite quando uma função tende para zero. Não, como é que é? Isso, uma função que tende para zero e a outra que tende, que é limitada. Não é isso? Então, o produto das duas tende para zero. Isso teve que ser demonstrado de uma forma rigorosa lá, foi questão da prova, e a gente não pode distribuir o limite do produto
aqui tem o produto, é verdade. Isso vezes isso, certo? Agora, eu não posso distribuir, eu não posso dizer que o limite do produto é o produto dos limites, quando eu não sei se os limites envolvidos existem. Existem os limites como números reais. É aquela sutileza da primeira definição do limite. Um limite é um número real. Os outros limites que não dizem respeito a números reais, eles são abstrações, são formas da gente ampliar o conceito de limite, sabe? Usando a mesma nomenclatura, a mesma terminologia, mas a gente não diz que o infinito não pode ser tratado como um número. E as propriedades de limite, que dizem respeito aos limites quando o limite de verdade, né? Quando o limite é um número real, elas não podem ser usadas sem cuidado para limites nesse termo mais geral, que envolve infinito. O valor do limite é infinito, certo? Não é nem o x tendendo para mais infinito ou menos infinito, não. É o valor do limite. Porque, olha só, é o que acontece aqui, ó. Esse limite aqui não existe. Não é um número real. Porque a gente já viu, certo? Que x elevado a m, quando x tende a mais infinito, se o m é par, ele é mais infinito, ele não é um número. Então, essa primeira passagem aqui, e outras depois também, né? Mas acho que não, na verdade, acho que é só essa que está errada. Bom, essa aqui também estaria, né? Eu não posso distribuir de novo o limite aqui, simplesmente porque esse limite aqui não existe. Esse limite aqui não existe. Não existe como número real. Certo? Então, essa demonstração que eu fiz não está boa. Então, vamos refazê-la do jeito certo. Tá claro? Lembra do exercício da prova? Muita gente naquele exercício da prova distribuiu, disse que o limite de f vezes g, quando uma era limitada e a outra ia para zero, era limite de uma vezes o limite da outra, mas uma delas só é limitada, não tem limite. Não necessariamente ela tem limite. Pensa na função seno, né? A função seno fica oscilando para sempre quando x vai para mais infinito, por exemplo. Não existe limite dessa função. Então, você não pode distribuir o limite. O limite do produto é o produto dos limites quando cada um dos limites envolvidos existir. Existir como número real. Tá claro, gente? Isso é fundamental. Sim. Beleza. Então, como é que a gente faz a demonstração? Então, a demonstração, já que eu não posso distribuir o limite, devo ter que fazer usando algum dos resultados anteriores, tá? Dos teoremas que foram apresentados anteriormente. Tá? E o jeito é esse. Se eu chamar esse cara aqui de G, tá? Estou chamando esse pedaço de G. Esse G tem limite. Por quê? Porque cada um desses caras aqui, que envolvem o X, tem limite, e é zero, por esse resultado que a gente viu agora de pouco lá em cima, que definia o H grande de X como G de X sobre F de X, o G tendendo para uma constante, quem faz o papel do G aqui em todos os casos é constante 1, e o papel do F em cada caso é uma potência de X, certo? Que a gente viu que, nesse caso aqui, né, tende a mais infinito. Então, usando aquele teorema lá de trás, vou até voltar lá, para vocês verem exatamente qual é o teorema que eu estou falando. Esse aqui, né? Esse aqui, o H tende a zero, o H é esse quociente aqui. A nossa G lá é a função constante igual a 1, portanto, claramente, se é a constante, satisfaz isso. E a função f são potências de x, que tendem a mais infinito, no caso, porque a gente está considerando esse resultado aqui, certo? Talvez eu devesse chamar esse resultado aqui também de um teorema zero, né? Chamar ele aqui de teorema zero. Teorema zero. Certo?
Então, esse fato nos garante que aquela função g lá da frente, vamos voltar lá. Essa função g tem limite, e o limite dela é 1, porque aqui eu posso distribuir, já que cada uma das parcelas tem limite. Então, o limite dessa soma toda é a soma dos limites, o limite desse cara é 1, e o limite de todo o resto, essas partes que envolvem os coeficientes, não dependem de x, então são os próprios coeficientes, só que esses pedaços aqui, opa, esse pedaço e esse pedaço aqui, todos os demais que estão no meio do caminho, que envolvem inverso de potências de x, eles tendem a zero quando x tende a mais infinito. E zero é um número, então o limite de cada uma das parcelas existe, então o limite da g tudo existe, e o limite da g é a soma dos limites das parcelas, e no final vai sobrar só o 1. Então o limite da g quando x tende a mais infinito é 1. E o limite da f também foi tratado lá nesse teorema que eu acabei de batizar, ele teorema zero, né? Então, eu estou olhando para o caso AM positivo e X ímpar, não é isso? É o caso CI. Já esqueci, vamos voltar lá. CI, esse caso aqui. O M é ímpar, isso. AM positivo, M ímpar, eu estou mandando X para mais infinito. Então, o teorema zero nos garante que, ao mandar o X para mais infinito, o M sendo ímpar, e o AM sendo positivo, a f de x toda vai para mais infinito. E daí, então, você usando exatamente isso que eu acabei de falar, certo? Com exatamente a condição do item A do teorema 1, exatamente, foi isso que a gente viu lá, com K igual a 1. E daí, se eu chamar o H, o produto das duas, que é exatamente o que a gente tem aqui atrás, né? Esse aqui é o produto da F pela G, o P, né? Devia chamar de P, né? Não precisava nem chamar de H. Estou chamando de H para ficar na notação do teorema anterior, mas ele já era o nosso Pzinho. Vou trocar aqui por P. Então, segue que o produto, o limite do produto, quando uma delas tende a mais infinito e a outra tende a uma constante, certo? É de novo o teorema lá de trás, né? Se essa constante é positiva, então esse limite é mais infinito. Certo? Então, essa é a demonstração correta. Eu não posso distribuir os limites. Eu estou fazendo uso dos teoremas que eu apresentei antes. Na verdade, eu apresentei os teoremas antes para poder usar isso aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Marcela, eu tenho uma Fala. dúvida aqui agora. Fala. É que, por exemplo, o produto dos limites não o produto não, o limite do produto não é o produto dos limites. A gente não pode fazer isso porque a gente não sabe necessariamente se os dois limites existem, certo? Mas agora que você separou aí em casa e mostrou que existe o limite de F e o limite de G... Não, mas então, o limite da F não existe, ó. O limite da F sim, é mais nossa. infinito. Entendi, ok. Certo? Uhum. Sempre quando a gente fala Perfeito. o limite existe, é número. Uhum. Número. Isso aqui Entendi agora. é um conceito, uma abstração que a gente expande o sentido do limite. E a gente usa a mesma nomenclatura, e a gente fala, o limite é mais infinito, e muitas vezes a gente acaba tratando o infinito como se ele fosse número, e as coisas dão certo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o infinito não é um número, e aquele exemplo lá da prova, né, é um exemplo bem, assim, eu acho que todo mundo precisa aprender, enxergar e entender direitinho aquilo lá, sabe? Porque aquilo lá é um exemplo, e eu peço até um exemplo, né? Me dê um exemplo onde não vale a distribuição do... Você não pode distribuir o limite, senão dá errado. Então, justamente por causa disso. Agora, em alguns casos, acaba que, se você tratar o limite como se ele fosse um número, você vai obter o resultado certo. Mas isso é só uma pequena coincidência dos conceitos. Você precisa mostrar que você pode fazer aquilo, tá bom? Então, por exemplo, se você pensar aqui, né? Se você pensar o limite da f de x como se fosse um número infinito, isso não existe, né? Então, o limite desse produto é o limite da f, que é 1, ou desculpa, o limite da g, que é 1, o limite da f, que é infinito. Então, 1 vezes infinito, mas
Isso não tem sentido, né? Multiplicar um por um conceito, que é o conceito de infinitude. Não faz sentido, certo? Então, na verdade, você não está distribuindo os limites. Você chega no mesmo resultado. Às vezes funciona você pensar, né? No dia a dia a gente pensa assim até. Mas, matematicamente, você não pode fazer isso. Você não está distribuindo os limites. Mas você está usando um resultado que, no final das contas, diz, bom, com esse certo cuidado, tá? Se você entender uma aritmética envolvendo o infinito, por exemplo, que é o seguinte, qualquer número positivo vezes infinito continua dando infinito, aí tá bom. Então, o que você fez ali, o que a gente fez foi uma distribuição dos limites, mas isso passa por uma análise mais criteriosa desse conceito de limite no infinito. E o que que é? Né? E você precisa definir o que que são essas coisas, né? O que que é um número real vezes infinito? Depende. Se o número real é positivo, então vai dar número real vezes mais infinito, dá mais infinito. Se o número for positivo. Se o número for negativo, dá menos infinito. Você vai ter que definir toda essa aritmética, tá? E daí você vai, inevitavelmente, cair em alguns casos mais complicados. Por exemplo, o que que é infinito mais infinito, desculpa, menos infinito somado com mais infinito. Você consegue fazer faz sentido, né, falar nessas operações que a gente trata para números reais, para infinito também, e é sempre bem intuitivo, eu consigo dizer o que que é isso? Não é muito fácil, depende dos casos, a gente não vai conseguir definir isso de forma rigorosa, porque simplesmente, no caso da soma, né, não é simples assim, você soma, você imaginar, por exemplo, no produto até que faz algum sentido, você tem o número infinito, quer dizer, um número que cresce, uma função que cresce limitadamente positivamente, e aí você multiplica essa quantia por um número, por uma constante positiva, então isso continua dando um número grande positivamente. Bom, mas não sei se essa constante positiva for menor do que 1. Tá bom, não tem problema, porque ela é uma constante, ela não vai mexer, mesmo ela sendo menor do que 1, como a outra grandeza está tendendo a mais infinito, então você, né? Então, tá vendo? Você começa a entrar nesses detalhezinhos e aí vão aparecendo casos que a gente não consegue lidar com todos eles. Então, quando uma função tende para mais infinito e a outra tende para menos infinito, como é que se comporta a soma dessas duas? Não tem uma resposta geral para isso. Depende muito de como cada uma delas tende para mais ou menos infinito, sabe? Com que velocidade elas tendem, qual ganha nessa corrida. E isso, aproveitando o gancho, isso vai ser um pouco explicado, um pouco tratado lá naquelas aulas de hoje, a parte assíncrona, que faz alguns exercícios com a regra de L'Hopital, ou mesmo no livro. Não sei se lá nas aulas tem todos esses casos, no caso da soma, que eu tô mencionando agora, mas certamente no nosso livro tem um exemplo que trata desse caso. Como é que eu lido com essas indeterminações do tipo mais infinito somado com menos infinito? Tá bom? Tudo isso para dizer que o infinito não pode ser tratado como um número. E que o limite do produto, o limite da soma, todas aquelas propriedades de limite não podem ser tratadas sem o cuidado devido. A gente tem que verificar se cada um dos limites envolvidos existe. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma distribuição do limite, eu estou usando a propriedade lá de trás, certo? Que eu mencionei aqui. E daí eu concluo que, nesse caso, o polinômio tende a mais infinito, quando x tende a mais infinito. Os outros itens do teorema são demonstrados de mesma forma, tentem fazer como exercício. Ok. Feito isso, isso era a condição inicial, porque a gente vai tratar agora do esboço de um gráfico, tá? E para o esboço do gráfico, nossa, ficou muito grande esse negócio aqui. Depois eu vou dar uma diminuída nesses tamanhos aqui para ver. Para o esboço do gráfico, a gente tem um roteiro
bem melhor. Um roteiro que eu quero que vocês sigam passo a passo, tá bom? Então, o roteiro está aqui. A gente vai passar por ele rapidamente agora e no final da aula eu vou voltar com mais detalhes a esse roteiro, tá bom? O primeiro item, que é o item 0 aqui, ele não é tão importante, mas ele pode ser útil quando for possível usá-lo, tá? Ele diz o seguinte: é importante você saber determinar quais são os pontos em que o seu gráfico intercepta o eixo X e o eixo Y. É importante você saber se o seu gráfico tem algum tipo de simetria, por exemplo, se a função é par, ou se ela é uma função ímpar, ou se ela é uma função periódica, tá? Por que isso? Se você tiver essas informações que eu estou chamando de opcionais ou adicionais, você, ao final do esboço do seu gráfico, checando essas informações aqui, você vai poder ter uma certeza maior se você fez o exercício corretamente ou não. Ou ainda, se você sabe, por exemplo, um pouco de simetria, se você sabe que a sua função é par, então, basta você estudar o que acontece com ela no intervalo de números reais positivos e depois refletir o resultado para o semi-eixo negativo. Vou falar mais disso no final aqui dessa aula, tá bom? Então, esse item 0, ele não é tão importante, mas ele, quando a gente puder usá-lo, ele nos ajuda, sim. Outra coisa, aí eu dividi o nosso roteiro em 3 partes. Uma é a caracterização dos pontos, outra é a caracterização dos intervalos e a outra é o comportamento assintótico, tá? Então, a caracterização dos pontos começa com eu definir exatamente quais são os pontos para os quais minha função funciona, para os quais faz sentido as operações envolvidas na função, ou seja, o domínio da função. Depois, vai ser interessante eu saber quais são os pontos que zeram a primeira derivada ou onde a primeira derivada não existe. São chamados de pontos críticos. E o terceiro item, os pontos que zeram a segunda derivada ou os pontos onde a segunda derivada muda de sinal. Também, a segunda derivada pode mudar de sinal sem que ela zere ali naquele ponto. Tá? Aí, feito isso, a gente vai caracterizar os intervalos, porque o sinal da derivada primeira vai nos dizer muita coisa sobre a função, principalmente se ela cresce ou decresce, ou a região que ela cresce, a região que ela decresce, onde estão os pontos de máximo e mínimo. E o sinal da derivada segunda vai nos dizer qual é o formato do nosso gráfico naquela determinada região. Ou seja, se é uma função côncava para baixo ou côncava para cima. Às vezes a gente chama côncava para cima de convexa, tá? Mas, em geral, quando a gente fala côncava para baixo e côncava para cima, fica mais fácil do povo entender. Côncava para cima é o formato que uma colher tem quando você segura a colher na forma normal, quando você vai tomar sopa. E côncava para baixo é você virar essa colher de cabeça para baixo. É isso? Derrubando a sopa. Tá bom? E o terceiro item é o comportamento assintótico. Quer dizer, eu quero saber o que acontece com o x, com o gráfico da minha função, quando o x tende, que eu devia ter dito, para mais ou menos infinito. Para mais ou menos infinito. E também o que acontece com o... O que eu fiz? O que acontece quando o x se aproxima de um ponto x0 que não está no domínio da minha função. Se o x0 é um ponto que não está no domínio da função, mas ele pode ser aproximado por valores que estão, então eu devo estudar o que acontece próximo desse ponto, x0. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, com bastante detalhe. O exemplo é um polinômio de grau 5, certo? Que eu chamei aqui de F1, tá? E a gente vai passar os roteiros, o roteiro todo. O primeiro item no roteiro, como eu disse, ele não é muito importante, mas vamos ver o que a gente sabe dele aqui, tá? Então, para saber os pontos de interseção com os eixos, eu tenho duas possibilidades. O ponto de interseção do meu gráfico com o eixo Y é fácil de calcular, basta calcular o f do x0.
aqui eu estou chamando de x1 a minha função, então é o F1 do x0 não, F1 de 0. Então, no nosso caso, se a minha função é essa, F1 de 0 é 3. Aqui, F1 de 0. Então, eu já sei que meu gráfico tem que passar pelo ponto 0,3. Se depois as outras informações me levar a algum valor, alguma coisa diferente dessa, ou seja, pela construção do meu gráfico, eu vejo que o gráfico tem que cortar o eixo Y no número negativo, então eu já sei que tem alguma coisa errada, porque essa informação nos diz que ele tem que cortar no valor positivo, 3. Para calcular a interseção com o eixo X, já não é tão simples, porque eu precisaria resolver uma equação do tipo F1 de x igual a 0. Não é isso? Como é um polinômio grau 5, não existe nenhuma fórmula que funcione para todo polinômio de grau 5 que me permita calcular as raízes desse polinômio. Então, não é fácil achar, e nesse caso aqui não vai ser fácil mesmo, achar quais são as interseções do meu gráfico com o eixo horizontal x. Beleza. Desculpa, eu pulei... Tá. No item 0, eu pulei, né? Eu devia ter olhado aqui também o caso da simetria e da periodicidade. Então, vou falar rapidamente. Bom, é um polinômio de grau 5, polinômios não são periódicos, então não tem periodicidade. Agora, poderia ter uma simetria, né? Um polinômio de grau ímpar podia ser um polinômio ímpar, mas a gente vê que não é. Eu vou fazer essa análise no final, né? Mas um polinômio, uma função ímpar é aquela para o qual f de x é igual ao negativo do f de menos x, certo? O que acontece para um número positivo x, quando eu aplico a função nele, é o mesmo que acontece para o menos x, o sinal trocado, tá? Menos f de menos x igual a f de x. Mas a gente não tem isso aqui, né? Se você olhar para esse polinômio aqui e trocar x por menos x, não dá o mesmo resultado, né? Aqui, olha só, pode até fazer isso, né? Se eu fizer f... Por causa do 3. Se não tivesse 3 no final, acho que poderia trocar. Exatamente. Se não tivesse aquele 3, dava certinho. Mas aqui, ó, só fazer F1 de x, teria que ser igual a menos F1 de menos x, certo? Isso para ela ser ímpar. Então, eu vou passar tudo para o lado de lá e vou somar esses dois. Se ela fosse ímpar, isso aqui daria 0. Mas não dá 6. Certo? Justamente porque aparece duas vezes aquele 3 ali. E é o que você falou, se não tivesse o 3, né? Aí, como só envolveria potências ímpares do x, trocar o x por menos x, troca o sinal de tudo. Mas como tem um 3 somando, então ela não é uma função ímpar, então ela não tem simetria. Quer dizer, ela até tem uma simetria aqui, mas não é tão simples de achar. E para encontrar essa simetria vai dar mais trabalho do que você vai ter esboçando o gráfico da forma normal. Então, como a simetria não é aparente, ela não ajuda muito diretamente a gente aqui. Tá bom? Então, vamos agora para os itens mais que eu chamo de mais importantes, que são os itens do roteiro, item 1, 2 e 3. Tá? O domínio, a primeira coisa que a gente tem que saber é onde está definida a nossa função, e a gente já sabe que uma função polinomial, quando a gente estudou lá atrás, ela está definida para todo número real. O domínio dela é conjunto de todos os números reais. Beleza, agora, item seguinte, os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos que zeram a primeira derivada ou onde a primeira derivada não existe. Então, eu calculei a primeira derivada aqui, ó, f1' de x, e deu essa expressão aqui, certo? Que se você fatorar, você vai ver que ela tem 4 raízes, ou seja, o zero aparece duas vezes, né? Você pode pôr x2 em evidência. O zero aparece como uma raiz dupla. Depois você tem também o menos 1 e o 1 são raízes desse polinômio de grau 4 aqui, que é a derivada primeira. E
A derivada primeira, também devia ter colocado aqui também, que é uma coisa importante, o estudo do domínio da derivada primeira. O domínio da derivada primeira também é os números reais, porque, sendo a derivada primeira também um polinômio, o domínio de todo polinômio é sempre o conjunto dos números reais. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque num outro caso que a gente não estivesse esboçando o gráfico de polinômio, vai ser importante saber, além dos pontos que zeram a derivada primeira, também os pontos onde a derivada primeira não existe. Certo? Porque os pontos críticos, a definição de ponto crítico é isso. Conjunto dos pontos que zeram a derivada primeira ou onde a derivada primeira não está definida. Ou seja, é um ponto do domínio da função, mas não é um ponto do domínio da derivada primeira. Mas aqui não tem, tá? Porque a derivada de um polinômio continua sendo um polinômio, o domínio de qualquer polinômio, qualquer função polinomial são todos os reais, tá? Então, a gente tem essas 4 raízes aqui. Lógico que uma delas é o zero, ela é contada com multiplicidade 2, então a gente, na verdade, acaba tendo 3 raízes distintas. Essas são a raiz da derivada primeira, e agora eu vou calcular a derivada segunda. Então, a derivada segunda, eu vou ter que derivar esse polinômio, que é um polinômio de grau 4. A derivada dele vai dar um polinômio de grau 3. E eu vou querer achar os zeros da derivada segunda. Então, calculei a derivada segunda aqui, dá esse polinômio de grau 3, certo? Eu vejo também que, ao calcular as raízes desse polinômio de grau 3, eu posso colocar 30x em evidência aqui, né? Então, eu vou ter 3 raízes. De novo, 0 é uma raiz da derivada segunda também. E 1 sobre raiz de 2, mais ou menos 1 sobre raiz de 2, são as outras 2 raízes desse polinômio de grau 3. Tá? Então, nós encontramos 3 raízes distintas para a derivada primeira e 3 raízes distintas para a derivada segunda. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ordenar todas essas raízes. Certo? Então, eu quero ordenar. Então, a menor delas é o menos 1. Depois vem menos 1 sobre raiz de 2, o 0, o 1 sobre raiz de 2 e 1. São as 5 raízes, né? Estou começando do x0 aqui. As 5 raízes, os 5 pontos que zeram ou a derivada primeira ou a derivada segunda. Eu estou calculando esses pontos porque eles vão ser importantes para a gente vai ver já. Então, esses são os pontos que eu chamo de pontos importantes, exatamente. E a gente vai analisar agora o comportamento monótono. A gente chama de comportamento monótono da função as regiões onde ela só cresce ou só decresce, certo? E isso a gente já viu que tem a ver diretamente com o sinal da derivada primeira. Então, o resultado que a gente tem é o seguinte: onde a derivada primeira é positiva, a função cresce. Onde a derivada primeira é negativa, a função decresce. Os pontos onde a derivada primeira se anulam podem ser pontos de máximo ou mínimo da função, máximos ou mínimos locais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela para minha função. Minha função derivada primeira, f', e depois para a derivada segunda, tá? Eu fatorei a derivada primeira aqui, ó. E ela se escreve nesse formato, tá? 15x2, que multiplica x2 menos 1, certo? E aí, eu quebrei essa minha derivada primeira, como eu consegui fatorar, né? Isso é importante a gente conseguir fatorar, porque vai ser mais fácil a gente determinar o sinal da função. Então, como eu consegui fatorar essa função, eu vou quebrar ela em 3 funções auxiliares. A 15x2, que é a função auxiliar 1, e esse x2 menos 1 eu fatorei também, x menos 1 e x mais 1, para eu estudar o sinal de cada um desses fatores. E eu vou querer saber o sinal da função derivada toda. Então, olha só, 15x2, né, é uma função que é sempre positiva, né? Então, aqui ela é positiva. Aqui estão os intervalos, tá vendo? Eu coloquei aqui os zeros da minha
da minha função derivada primeira, porque eles que são importantes na análise da derivada primeira, tá? Então, a função auxiliar 15x2, ela é sempre positiva. A função x menos 1, bom, é positiva para x maior do que 1 e negativa caso contrário. E a x mais 1, ela é positiva para x maior que menos 1, certo? E negativa para x menor que menos 1. É isso, né? Ok. Então, agora eu vou fazer a regrinha de sinal. Como a minha f' é o produto dessas três funções auxiliares, eu vou olhar o sinal da minha f' em cada uma dessas regiões. Então, aqui, uma coisa positiva multiplicada por negativo dá positivo. Aqui, mais multiplicado por menos multiplicado por mais dá negativo. Mais multiplicado por menos multiplicado por mais dá negativo. E aqui dá positivo, que é o produto de três coisas sempre positivas. Então, aqui nessa linha, eu estou olhando para o sinal da derivada primeira. E como eu falei, ele reflete diretamente no comportamento da minha função f. Onde a derivada primeira é positiva, ela é crescente. E eu vou marcar esse crescente assim, ó. Só para ter uma indicação de que ela é crescente, eu vou marcar esse crescente assim. Então, aqui, ela é positiva, ela é crescente. E aqui também ela é positiva, ela é crescente. Nessa região onde a derivada primeira é negativa, ela é decrescente. Decrescente, certo? Então, eu já sei o comportamento em relação à monotonicidade, quer dizer, se é crescimento e decrescimento da minha função. Então, olha o que deve acontecer aqui no menos 1, ó. No menos 1, eu tenho que minha função cresce até o menos 1 e depois decresce. Então, o menos 1 certamente vai ser um ponto de máximo local. Já ao contrário, acontece aqui no 1, porque antes do 1 ela decresce e depois do 1 ela cresce. Então, o 1 é um ponto de mínimo local. É um ponto que, se você pegar qualquer vizinhançazinha desse ponto, o valor da função no ponto 1 é menor do que o valor da função em qualquer ponto dessa regiãozinha em volta do 1. Então, já detecto aqui um ponto de mínimo local no 1, um ponto de máximo local no menos 1. Beleza, agora a derivada segunda, que eu fatorei aqui, ó, certo? E fatorei melhor ainda aqui. Eu vou fazer a mesma análise aqui para essa derivada segunda. Deixa eu diminuir aqui, que a fonte ficou muito grande. Isso. Então, olha só. Aqui está errado, né? Deixa eu corrigir. Então, eu estou quebrando a minha derivada segunda no produto de também três funções auxiliares. 60x, x menos 1 sobre raiz de 2 e x mais 1 sobre raiz de 2. E aqui, né? Então, e agora eu coloquei aqui, ó, os pontos que zeram a derivada segunda. Todos os pontos que zeram a derivada segunda são limites desses intervalos. Então, o 60x, ele é positivo para x maior que zero e negativo para x menor que zero. Opa. Certo? X menos 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é maior que zero se eu tiver à direita do 1 sobre raiz de 2 e menor que zero antes. X mais 1 sobre raiz de 2 é maior que zero se eu tiver à direita do menos 1 sobre raiz de 2.
Isso aqui é menor que zero se eu tiver à esquerda do menos 1 sobre o raiz de 2. E aí eu faço de novo as regrinhas do sinal. A minha F2' é o produto dessas três funções auxiliares, que eu chamei de AUXI 4, AUXI 5 e AUXI 6. Então, o produto de três coisas negativas é sempre negativo. O produto de menos por mais é sempre positivo. O produto de mais por mais é sempre negativo. E o produto de três números positivos é sempre positivo. E agora, a gente vai usar aqui um símbolo para dizer, para lembrar como se comporta a f em relação à sua concavidade. Se a derivada segunda é negativa, então a minha função é côncava para baixo. Então, eu vou colocar aqui. Esse símbolozinho para mostrar que ela é côncava para baixo. Aqui também ela é negativa. Côncava para baixo. E onde ela é positiva, o que eu fiz? Espera aí. Isso. E aqui eu vou colocar a letra U mesmo. Não, vamos lá, vai. Vou fazer um negócio bonitinho. Certo? Então, esses símbolos aqui são para dizer que o comportamento da minha função. Então, onde a derivada segunda é negativa, ela é côncava para baixo. Ela é negativa nesses dois intervalos aqui, do menos infinito até o menos 1 sobre raiz de 2, e do zero até 1 sobre raiz de 2. E ela é côncava para cima, onde a minha função derivada segunda é positiva. Então, entre menos 1 sobre raiz de 2 e 0, e 1 sobre raiz de 2 e 0. Então, agora eu vou juntar tudo isso num quadro só, que envolve todos os resultados sobre a minha função, que eu quero ver se ele cabe aqui agora. Não coube, deixa eu diminuir mais. Ainda não coube, peraí, vou diminuir então o tamanho da minha tela. Aqui, ficou muito pequeno, muito grande, meio do caminho. Ok. Então, vou colocar aqui as informações que eu obtive, certo? Essa primeira linha aqui, ela não é muito útil. Porque ela está perguntando um pouco do sinal da minha F. Vou tirar ela daqui. Eu estou preocupada com o sinal da F', certo? Então, vamos olhar ali atrás. A minha F', não é isso? Como é que era o sinal dela? A minha F' está aqui. Ela é positiva antes do menos 1 e depois do 1. E negativa entre. Então, ela é positiva antes do menos 1 e depois do 1. E ela é negativa entre menos 1 e 1. Observe que agora aqui eu coloquei não só os zeros da derivada primeira, quanto os zeros da derivada segunda. Então, eu preciso saber a posição dos zeros da derivada, ordenar
esses pontos, né? Por isso que eu fiz esse ordenamento dos... Aqui atrás, ó. Por isso que eu fiz esse ordenamento de todos os zeros da derivada primeira e segunda, porque eu preciso colocar eles no quadro de maneira crescente. Senão, minha análise não vai funcionar. Agora, para a derivada segunda, essa aqui, né? Sinais da derivada segunda, me ajudem aí. Ele é positivo entre o menos 1 sobre raiz de 2 e o zero, e depois do 1 sobre raiz de 2, e negativo no resto. Então, ele é positivo aqui, entre menos 1 sobre raiz de 2 e o zero, e positivo aqui, depois do 1 sobre raiz de 2. E negativo no resto. Positivo aqui. Opa. Aqui negativo também, né? Certo? E, de novo, a gente vai ver aqui o comportamento da minha função. A minha f, se ela é... Deixa eu roubar aqui. Deixa eu copiar essa setinha. Onde a derivada primeira é positiva, ela tem um comportamento crescente. Então, ela cresce aqui e aqui. E onde a derivada primeira é negativa, ela é decrescente. Então, ela é decrescente aqui. E aqui. E quanto à concavidade, onde ela é... Então, vamos lá, roubar esse símbolozinho de côncavo para baixo. Ela é côncava para baixo, onde a derivada segunda é negativa. Ela é côncava para baixo aqui. Aqui. E ela é côncava para cima. Onde a derivada segunda é positiva. Tem que lembrar isso, tá? Então, pronto. Então, a gente tem o gráfico aqui. Só queria que esse cara aqui ficasse mais bonitinho. Vamos ver se eu consigo. Por que ele ficou de outra cor? Aí, pronto. Então, esse é o que eu chamo de quadro real. Ele nos diz a cara da função. Crescimento e concavidade. Tá bom? Então, por exemplo, olha só. Vamos olhar para o primeiro pedaço aqui. Do menos infinito até o 1, eu sei que a minha função é crescente e côncava para baixo. Então, quando eu for esboçar meu gráfico... Ah, desculpa, faltou só uma observação aqui, né? Tudo bem. Deixa eu fazer essa observação antes de ir para o esboço do gráfico, né? A minha função é uma função polinomial de grau 5 e tem o termo dominante 3, quer dizer, o coeficiente do x é 5. Cadê a nossa f? Ué. Ah, tá aqui. A nossa f, ó, é essa aqui. 3 que multiplica x à quinta. Então, é um polinômio de grau ímpar multiplicado pelo o termo dominante, o coeficiente dominante, né? Coeficiente do termo de maior grau é uma constante positiva. Então, a gente já viu lá na nossa análise do comportamento quando x tende para mais ou menos infinito, que um polinômio ímpar com termo
que multiplica o coeficiente de maior grau positivo, ele tem essas características aqui. Quando o x cresce limitadamente, ele também cresce para mais infinito. E quando o x decresce limitadamente, ele decresce para menos infinito. Então, a gente precisa ser capaz de enxergar esse comportamento no nosso gráfico. Quer dizer, quando o x for grande, a função vai crescer ilimitadamente. Quando o x for grande negativamente, a função vai decrescer ilimitadamente. Tá? Beleza. Então, com todas essas informações, a gente já sabe que lá para o menos infinito, para números grandes negativamente, a função vai ser negativa. Negativa e cada vez mais negativa. Então, a gente espera que o nosso gráfico ele nasça lá do menos infinito. Então, vamos olhar aqui. Eu vou plotar o gráfico aqui, ó. Só que vamos olhar por parte. A gente, né, vocês vão ter que desenhar esse gráfico na mão, na prova, para fazer para mim, para mandar para mim. Vocês não vão ter as ferramentas gráficas que eu tenho aqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão analisar aqui, ó, que no menos 1 eu tenho um ponto de máximo local. E antes do menos 1, a minha função é sempre crescente e côncava para baixo. Então, vamos ver se isso se reflete no gráfico aqui. O gráfico que vocês vão esboçar. Vamos ver aqui. Isso. Eu vou esboçar esse gráfico, ó, do menos 2 até o A. E o primeiro valor de A para mim é menos 1. Então, de menos 2 até menos 1. Isso. Olha só. Esse está o nosso gráfico. Então, a gente esperava que é uma coisa que vem lá do menos infinito. E ela é sempre crescente até o menos 1. Então, ela é crescente e côncava para baixo, como a gente esperava. Tá? Entre o menos 1... Entre o menos 1 e menos 1 sobre raiz de 2, ela vai começar a decrescer, certo? E ela continua côncava para baixo. Então, vamos ver o que acontece até o menos 1 sobre raiz de 2. Antes, vamos calcular quanto que é menos 1 sobre raiz de 2. Menos 1 sobre... Menos 1 sobre raiz de 2 é 0,70, por exemplo, né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos olhar para o gráfico da função. Até... Exato. Até esse valor. 0,70. 70, 71. 0, não, tá errado aqui, né? 70, 71. Então, olha só, o gráfico da nossa função agora, do menos 2 até o menos 1 sobre raiz de 2. Ela continua côncava para baixo, só que aqui ela começou a decrescer, tá vendo? É sutil o decrescimento, mas ele decresce até o menos 1 sobre raiz de 2, como a gente esperava pelo esboço do gráfico aqui. Decresce até 1 sobre raiz de 2 e continua côncavo para baixo. O que a gente espera que aconteça agora aqui, ó, ela vai continuar, ao passar pelo menos 1 sobre raiz de 2, ela vai continuar decrescendo, tá vendo? Decresce aqui, só que a concavidade vai se inverter. Ela era côncava para baixo e vai virar côncava para cima até o zero. Então, agora a gente esboça o gráfico dela até o zero. O que eu fiz? Aqui. Então, agora eu vou esboçar o gráfico dela até o zero. E a gente vai ver que ela vai mudar a concavidade. Olha só, tá vendo? Exatamente. Ela apresentava mais ou menos por aqui, e agora ela mudou a concavidade para cima. Do zero para frente, o que que vai acontecer? Aqui, ó, entre o zero e 1 sobre raiz de 2, ela muda de novo a concavidade. Ela estava côncava para cima, vai ficar côncava para baixo. Mas vai continuar decrescendo. Continuar decrescendo até 1 sobre raiz de 2.
Então, vamos ver. O 1 sobre raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2 é o negativo desse cara aqui, né? Então, 1 sobre raiz de 2 é 0,7071. Exato, olha o que acontece aqui. Aqui no zero, ela vinha côncava para baixo. Certo? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso, até o zero ela vinha côncava para baixo e voltou a ser côncava para cima de novo. Oh, desculpa, ela era côncava para cima e passou a ser côncava para baixo aqui. A partir desse valor aqui, ó, 0. Espera aí. Ela era, o que a gente viu? Vamos lá. Aqui, né? Ela estava côncava para cima até o zero. Aí do zero para baixo, ela vira côncava para baixo até o 1 sobre raiz de 2. Isso, do zero até o 1 sobre raiz de 2, que é esse ponto aqui, ela está côncava para baixo. E aqui ela estava côncava para cima. Ok? Mas continua decrescendo, tá? Depois do 1 sobre raiz de 2, o que acontece? Depois do 1 sobre raiz de 2, agora tem que diminuir essa coisa aqui para a gente poder enxergar. Depois do 1 sobre raiz de 2, ela continua decrescente, só que a concavidade muda de novo. Até o 1, tá vendo? Ela vai decrescer e vai ficar côncava para cima. Deixa eu aumentar aqui agora. Então, vou mandar até o 1 agora, ó. E o que vai acontecer? Opa. O que eu fiz? Não foi? Ah, agora foi, tá vendo? Do 1 sobre raiz de 2 para cá, ela mudou a concavidade, mais ou menos por aqui, ó. Que é mais ou menos onde está 1 sobre raiz de 2. Ela era côncava para baixo e passou a ser côncava para cima de novo. Mas continua decrescendo. Agora, o que vai acontecer do 1 para frente? Já está vendo aqui, ó, o 1 era um ponto de mínimo local. Ela vai começar a crescer. Vamos olhar lá, de novo na nossa tabela. Nosso quadro real. Depois do 1, olha só, ela passa a crescer e ela é côncava. A concavidade não muda, continua côncava para cima agora. Certo? E continua crescendo para o resto da vida, porque a gente já viu que o limite, quando o x é mais infinito, é mais infinito. Então, se a gente olhar agora aqui, vou mandar ela até o 2. Tá vendo que a partir do 1, vamos dar um zoomzinho aqui. A partir do 1, ela começou a crescer de novo. E vai para mais infinito. Certo? Então, agora, assim acho que ficou melhor na nossa análise. Você vê que aqueles pontos são importantes, porque eles marcam aqui, ó, o menos 1 e o 1, que são zeros da primeira derivada, marcam ponto onde a função deixa de ser inverte, né, a tendência de crescimento, de crescente para decrescente, aqui de decrescente para crescente. Então, esse é o mínimo local, e esse é o máximo local. E aqui, entre o menos 1 e o 1, tem os pontos menos 1 sobre a raiz de 2 e mais 1 sobre a raiz de 2, que é mais ou menos por aqui no gráfico, né? Por aqui. Aqui mudou a concavidade. E aqui, de novo, mais ou menos por aqui, mudou a concavidade. Certo? Que são os pontos onde a concavidade muda. Não é isso? Então, essa análise, esse é o quadro que eu quero ver na prova de vocês, sabe? Bem bonitinho. Que ele traz todas as informações que a gente precisa para poder esboçar o gráfico da nossa função. E com elas a gente consegue montar esse gráfico do jeito que foi feito aí. Tá bom? Tem alguma dúvida aqui sobre o gráfico? Mas vezes
Eu não Fala. sei se eu me perdi aqui no caminho, mas você consegue me explicar exatamente por que que ela subiu tanto? Tipo, ela foi até o 5, depois ela decresceu um pouco até no eixo vertical. Que ela subiu até o 5 ali, mais ou menos, depois foi descendo. Então, ela tem um máximo local aqui no -1. Ele é o máximo aqui nessa região. Por que que esse valor chega lá no 5? Aí você tem que olhar para o valor da função no -1, né? Vamos calcular o valor da nossa função no -1? Nossa função era f1 de -1. Vamos ver se aqui eu faço. F1 de -1 é 5, tá vendo? Então, isso é um detalhe importante também que você me lembrou. Às vezes é importante a gente não só achar os pontos que zeram a primeira derivada ou a segunda derivada, mas também os correspondentes pontos do gráfico, cuja abscissa, né, cujo x zera a primeira derivada. Quer dizer, se ela zera a primeira derivada no -1 e no 1, qual é o valor da minha função no -1? E qual é o valor da minha função no 1? Porque você vai ter que plotar esse pontinho aqui, né? Esse pontinho que está aqui é o ponto de coordenada x -1 e coordenada y 5. E esse ponto aqui é o ponto de coordenada x igual a 1 e coordenada y 1. Certo? É importante a gente saber onde estão esses pontos aqui. Você me deu uma ótima ideia. Na próxima vez que eu fizer, eu vou marcar esses pontos aqui com linha pontilhada e calcular eles também, que eu devia ter feito isso, sabe? Porque se a gente calcula esses pontos errados, ou se a gente errou no cálculo de alguma derivada tal, na hora que a gente tenta montar o gráfico, as informações simplesmente não casam. Não dá para fechar a conta, porque quando a gente erra alguma coisa, né, por mínimo que seja, um crescimento troca por um decrescimento, ou, por exemplo, troca o 5 pelo menos 5, erra na hora que calcula esses pontos, quando você vai tentar desenhar o seu gráfico, ainda mais quando é uma função contínua, assim, tipo uma função polinomial, aí as informações que você tem não batem. Isso aí vai te ajudar a identificar erros no seu gráfico. Não, beleza. Deu para entender, beleza agora. Era isso? Era isso, sim. Obrigado. Tá. Mais alguém? Não? Então, só para finalizar, então esse é o esboço do gráfico, tá? Resumindo, tem que seguir o roteiro que a gente fez, tá bom? Eu vou passar um pouquinho mais em detalhe agora o roteiro, só para a gente ter em mente a importância de cada item, tá bom? Então, o primeiro item que eu chamei de opcional, né? Ele fala exatamente isso, quer dizer, calcular o ponto onde o gráfico corta o eixo y é fácil. Basta fazer x igual a zero na expressão da nossa função, se o zero estiver no domínio, né? Já calcular o ponto onde corta o eixo x, os pontos possíveis, né? Porque cortar o eixo y só corta no máximo em um ponto, porque é uma função, não pode cortar em dois. Mas os pontos onde corta o eixo x podem ser vários. E para achá-los, você tem que resolver essa equação aqui. E isso nem sempre é fácil, tá? Além de que é uma informação que não faz muita diferença para você na hora que você está plotando o gráfico. Se você tiver acesso a ela, é um resultado importante, que pode ajudar a identificar algum erro no seu raciocínio. Por exemplo, ó, a gente nunca conseguiu calcular... Cadê o nosso... Como é que aconteceu? Aqui. A gente nunca calculou o ponto, nesse exemplo aqui, o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Certo? Mas a gente vê aqui, ó, que é um ponto entre -1 e 2, pelo desenho, tá? Vamos supor que a gente pudesse, que a gente tivesse lá conseguido calcular o valor onde esse gráfico iria cortar o eixo x. E a gente tivesse achado que o ponto onde esse gráfico cortaria o eixo x era um número maior do que 1.
além daquele, tá? Vamos supor que tinha aquele, mas a gente ainda achou mais um ponto que era maior do que 1. Ora, pelo esboço do gráfico aqui, como o 1 é um ponto de mínimo local e depois dele a derivada primeira é sempre positiva, então a função é sempre crescente, e o valor do 1, o valor que a função assume no 1, a gente acabou de calcular aqui, né? F de 1 é 1, então não tem como a função no 1, no ponto 1, ela está exatamente no ponto, o gráfico passar pelo ponto 1, coordenada x1, coordenada y1 também. Dali para frente, ela ser, então, um número positivo, né? O valor da função no 1 é positivo. Dali para frente, a derivada ser, derivada primeira, positiva, então a função sempre crescente. Então, ela já é positiva ali no ponto. Dali para frente, ela sempre crescente. Como é que ela poderia cortar o eixo x depois do valor 1? Certo? Então, essa informação ajudaria a gente a perceber que tem algum erro. Ou eu teria errado no cálculo de uma derivada, ou eu teria errado no cálculo dessa raiz. Então, uma informação adicional que pode ajudar a gente a entender se a gente cometeu algum erro no gráfico ou não. Tá bom? Mas não é fundamental, mesmo porque nem sempre é fácil achar os pontos que fizeram a função. Ok, então isso é o que estou falando aqui, tá bom? Deixa eu diminuir o tamanho aqui de novo. Simetria, né? Uma simetria também, quando uma função é par, né? Então o que vale, os valores que a função assume no x são os mesmos valores que ela assume no oposto de x, ou seja, no menos x. Então, é como se a função ela fosse espelhada pelo eixo vertical y. Eu dei um exemplo aqui de uma função que é par, ela tem mais ou menos essa cara. Tudo que acontece para o lado positivo acontece exatamente igual para o lado negativo, como se o eixo vertical fosse um espelho. Então, se você tem essa informação sobre a sua função, você podia trabalhar com só valores do x positivo, esboçar o gráfico do lado positivo e depois projetar, espelhar para o lado negativo. Pode ser uma informação importante também. Ou, mesmo se você não quiser fazer o análise só para x positivo, lembrando que a função é par, ao final do trabalho você deve observar que ela tem que ter uma cara mais ou menos parecida com essa. Quer dizer, não tem que ser nada parecido com essa, mas tem que guardar o que essa aqui tem de que o eixo y funciona como um espelho, certo? Se ela é par. Se ela é ímpar, então o comportamento é mais ou menos parecido com essa. Tudo que acontece para um x positivo, para o x igual a 1, por exemplo, ela vale aqui mais ou menos menos 2. Então, para o x igual a menos 1, ela vale o negativo de menos 2. Ou seja, ela vale o mesmo valor do lado positivo, só que com sinal trocado. Então, a gente fala que ela tem uma simetria em relação à origem. E essa informação também pode ser boa para ajudar a gente a plotar o gráfico. Certo? Ou para, como eu falei, fazer a análise do gráfico e das raízes e de tudo só do lado positivo. E depois, sabendo que ela é ímpar, ser ímpar significa satisfazer essa igualdade aqui, ó. O f do x e o f do seu oposto diferem apenas pelo sinal. Um é o negativo do outro. Certo? Então, pode ser uma informação importante também. Bom, o domínio é importante você saber, né? Simplesmente porque vai ser vital para você saber onde que você vai plotar o gráfico. Quer dizer, você não pode fazer o gráfico em cima de uma região onde a tua função não está definida. Você tem que trabalhar dentro da região de domínio da tua função. Certo? Também, alguns pontos que não estão no domínio da função podem ser importantes para ser analisados se eles permitirem que você, embora seja um ponto que não esteja no domínio, você possa se aproximar dele arbitrariamente por pontos que estão no domínio. A gente vai ver exemplos disso na próxima aula, na segunda-feira. Mas aí a gente vai ver o que acontece quando você se aproxima de um ponto que não está no domínio, você se aproxima arbitrariamente desse ponto, por pontos que estão no domínio. E aí a gente vai ter possibilidade de existência de assíntotas verticais, por exemplo. Ou não, nem sempre vai ter assíntota vertical.
mas a gente vai analisar. Então, é importante saber quais são os pontos para os quais faz sentido você calcular a função. Os pontos críticos, né, que são os pontos que zeram a primeira derivada, então eles vão nos fornecer informação sobre ponto de máximo e mínimo local, e também regiões onde a função cresce ou decresce. E também os pontos críticos, aqueles para os quais a derivada não existe, lembrando que ponto crítico é aqueles que são zero da derivada, primeira, ou pontos do domínio da minha função original, mas que não estejam no domínio da minha função derivada. Certo? Isso vai indicar, uma das coisas que pode indicar é a presença de bico no gráfico da nossa função, ou também pode indicar reta tangente de inclinação infinita, quer dizer, a reta tangente ao gráfico, ela é vertical. Isso acontece, por exemplo, no gráfico da função x elevado a 1/3, mais ou menos. Mais ou menos não, quer dizer, eu acho que esse é um exemplo. X elevado a 1/3 vai ter, quando você calcula a derivada, vai ter ponto onde a inclinação da reta tangente, ou seja, o valor da derivada é infinito. Quer dizer, não é um número, não está no domínio da nossa derivada. Então, os pontos críticos são importantes para isso. Os pontos que zeram a segunda derivada, né? Eles vão indicar pontos onde a concavidade muda. Né? A concavidade muda. Ele também pode sinalizar pontos onde a derivada primeira, que é a inclinação da reta tangente, né? Assume seu maior, seu valor máximo, seu valor mínimo. Porque a derivada segunda é a derivada primeira da derivada primeira, né? Então, os zeros dela dizem respeito a ponto de máximo e mínimo da derivada primeira. Só que a derivada primeira, geometricamente, fala sobre a inclinação da reta tangente. Então, ele pode nos dar informações sobre valores máximos para a inclinação da reta, máximos ou mínimos para a inclinação da reta tangente ao gráfico num ponto. Aí, com essas informações das derivadas primeiras e segundas, né, a gente tem essas informações que nos permitem dizer onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente, certo? Um resultado importante que a gente precisa lembrar é, na região que a derivada primeira é positiva, a função é crescente. Na região que a derivada primeira é negativa, a função é decrescente, certo? Agora, a recíproca desse fato não é verdade, tá? Não, se a função é crescente no intervalo, não significa que a derivada primeira é sempre positiva ali. E nem o caso para a derivada, para a função ser decrescente. Uma região que a função é decrescente, não significa necessariamente que a derivada primeira seja negativa ali. Tá bom? O exercício é vocês apresentarem um exemplo onde isso ocorre. O sinal da derivada segunda, né? É o que a gente acabou de ver agora de pouco, né? Onde ela é positiva, a função é convexa para cima, quer dizer, tem formato de U. Desculpa. A função é convexa. Uma função convexa é ter o formato de U assim, certo? Localmente, pelo menos. O que alguns chamam de côncava para cima. E daí, côncava para baixo é o contrário, tá? Então, você pode falar côncava para baixo ou côncava para cima, ou côncava e convexa, certo? E quem determina isso, essas regiões, é justamente o sinal da derivada segunda. O comportamento assintótico, né, que é quando x vai para mais ou menos infinito, é obtido através do cálculo desses limites, certo? E eles podem nos ajudar a entender qual o comportamento do gráfico para x muito grande ou para x muito pequeno. Saber se a função cresce limitadamente ou se ela decresce, tá? E também isso pode ser útil para você determinar, por exemplo, o comportamento final, né? Assim, o que é o comportamento final? Se você usa uma função matemática para modelar, tipo, a população mundial, né? E você usa um modelo muito simples, que é o modelo exponencial, por exemplo, então aí a análise do limite, quando x tende a mais infinito, significa uma análise do seguinte tipo: a população mundial vai crescer sem parar. Se eu usar esse modelo matemático, né, do crescimento exponencial, então quer dizer que a população cresce sem limites, cresce para sempre, cresce de maneira
até infinito, né? Cresce sem parar, ou seja, o modelo não está bom, porque em um certo momento teria mais gente em cima da Terra do que a superfície da Terra permitiria encaixar uma pessoa do lado do outro com o ombro encostado no outro. Então, é um modelo matemático que não estaria muito bom. Então, esse tipo de análise do comportamento quando o X cresce limitadamente, né, pode ser útil quando a gente está validando um modelo matemático que representa um comportamento da vida real. E também no esboço dos gráficos, né? Um outro detalhe importante é quando o x se aproxima de um x0 que não está no domínio da função, mas eu consigo me aproximar dele por valores x, que esses sim estão no domínio. Então, isso nos leva diretamente a separar em dois casos, né? Eu me aproximo do x0 pela direita ou me aproximo do x0 pela esquerda, e eu quero saber o que acontece com a função nesses dois casos. Isso vai nos levar ao conceito de um comportamento limitado perto de um ponto, a determinação de assíntotas verticais, certo? E a gente vai ver isso na próxima aula. Quando a gente fala de assíntota. Tá, e com isso eu encerro a aula. Era isso que eu queria falar. Alguém tem alguma dúvida? Por favor, pode se manifestar. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa prova, você vai pedir para a gente fazer um gráfico desses, um gráfico a partir de um polinômio grande. Não precisa ser polinômio, pode ser uma função de vários tipos. Na próxima aula a gente vai ver outras coisas que são diferentes de polinômio. Mas exatamente como eu vou pedir isso, eu ainda não sei. Mas eu vou de alguma forma, sabe? Porque é muito fácil você... Se eu colocar o gráfico, a expressão para uma função, né? Você, com qualquer instrumento matemático, aí você consegue plotar o gráfico e visualizar a cara dele, e a partir do gráfico pronto, você tirar as informações que eu quero. Na verdade, a gente quer aqui, é o contrário, né? Você ser capaz de construir o gráfico a partir das informações. Saber fazer a derivada primeira, a derivada segunda, e a partir disso, você conseguir esboçar o gráfico, certo? Então, na prova, de alguma forma, eu vou checar se vocês sabem seguir esse roteiro que a gente fez aqui, para esboçar um gráfico. Agora, como exatamente que eu vou fazer isso, não sei, porque, né, como vocês têm uso fácil de instrumentos tecnológicos aí que podem plotar o gráfico para vocês, não, eu tenho que fazer a questão de maneira inteligente para eu justamente checar se vocês aprenderam o que eu quero checar que vocês aprenderam. Uma questão que subiu para a gente, acho que do Stuart mesmo, dava um f de 1, f de 2, não dava a função, dava só os pontos que necessitavam para fazer o gráfico. A partir disso, a gente tinha que saber como é que era a gente tinha que desenhar o gráfico. Lá, no Stuart tem vários exercícios que eu marquei de propósito, já pensando nisso. Quer dizer, ele não pede exatamente para você fazer o gráfico, também não dá a cara da função, mas dá informações sobre a função e as derivadas dela, e aí faz algumas perguntas. Ou pede para você rascunhar, esboçar como seria o gráfico daquela função, né? Isso é uma maneira de eu checar se vocês entenderam quais os papéis da derivada primeira e segunda, sem dar a cara da função, né? O que evita de você usar uma ferramenta tecnológica para plotar o gráfico. Então, tem vários exemplos lá no Stuart que vão nessa linha, né? De como que eu vou fazer para avaliar se vocês entenderam como é que plota um gráfico. Isso que você falou está certo. Mais alguém? Na segunda-feira, então, no horário das 19 horas, a gente vai fazer a segunda parte dessa aula. E vai ser basicamente um esboço de um outro gráfico.
Então, o procedimento que eu vou fazer aqui, que eu vou fazer lá, é basicamente o que a gente fez aqui para uma nova função, que não vai ser um polinômio, vai ser uma coisa mais trabalhada, porque eu preciso que apareçam umas assíntotas lá para a gente estudar. Tá? E para isso é fundamental que vocês vejam a aula de hoje lá da regra de L'Hopital e a aula de sexta-feira que vai tratar de assíntotas. Ok, gente? Alguém tem alguma Professor. coisa mais? Ah, Dá para usar os valores intermediários para achar o valor de x? como assim? Quando y é 0. Ah, os valores de x que interceptam o eixo x. Isso, Usar o teorema do valor intermediário. isso. Ah, tipo... Deixa eu ver aqui. Analisar onde que f de x fica positivo e negativo. Então, tipo aqui, né? Você calcular o valor da função no menos 1 e no menos 1,5 e ver que elas mudam de sinal. Então, sendo a função contínua, ela tem um zero entre menos 1,5 e menos 1. Isso. Sim. Ou aqui no zero também, né? Ou aqui tem um ponto que ela... Não é bem o zero aqui, né, gente? Não, peraí, isso não é o gráfico da função certa, né? Cadê a nossa função? Essa aqui. Entre menos 1 e 2. Você pode fazer isso, mas o tanto de informação que isso vai te dar, eu não sei se não são as informações mais importantes, entendeu? O ponto onde o gráfico corta o eixo X ou o gráfico corta o eixo Y não são as coisas mais importantes que a gente precisa para plotar o gráfico. Então, se você, né, como você não sabe, a priori, você não fez o gráfico ainda, você não sabe que região analisar, você teria que fazer essa análise com o teorema do valor intermediário em vários intervalozinhos até achar uma mudança de sinal. Certo? Então, Entendi. não sei se vale a pena. Lógico, se você manda plotar no computador e você enxerga, e daí você... Ah, tá, já enxerguei que é entre menos 1 e 2, então eu faço essa informação, coloco essa informação lá e faço uso do teorema do valor intermediário para determinar onde que corta, tudo bem. Mas não é essa... Por isso que estão lá no item 0, né? Não são as informações fundamentais. Mas, se você tiver acesso a elas, elas podem te ajudar a clarear algum possível erro que você tenha cometido, sim. Mas a resposta é sim. Se você souber que a função é contínua, né? Porque para usar o teorema do valor intermediário você precisa disso, você pode usar. Ok, entendi. Obrigada. De nada. Marcelo, Oi. agora que eu vejo uma coisa na cabeça, a gente fez a função era 5x quadrado menos 5x ao cubo mais 3, algo assim. Tinha um 3 no final. Se eu fizesse a função sem o 3, depois deslocasse a função usando que o mais 3 é 3 para cima, né? É a função transladada 3 casas para cima. Estaria certo também? Porque seria uma função ímpar. A função sem o 3 ficaria mais fácil de montar o gráfico. Estaria certo também. Acho que o livro faz esse tipo de análise lá no começo, né? Se você soma uma constante à função toda, você traslada ela para cima ou para baixo, dependendo se a constante é positiva ou negativa. Sim. Só estou pensando... não, tá certo. Todo mundo entendeu o que ele perguntou? A função que a gente tinha era 3x5 mais não sei quem x3 mais 3. Então, se ele tira esse 3, ele analisa só a função 3x à quinta mais, o que era? 15x3? Não, 5x3, né? Mas 5x3 mais 3. Se ele pega só 3x à quinta mais 5x3,
e analisa essa função, depois, na hora de plotar o gráfico, sabe que o gráfico da função original era essa somado de 3 unidades. Quando você soma 3 unidades ao valor final da função, você traslada ela 3 unidades para cima. O gráfico, você traslada o gráfico todo 3 unidades para cima, né? E aí facilitaria a análise, porque essa função sem o 3, ela é mais fácil de tratar, exatamente, mais fácil de achar os zeros, e ela é ímpar, né? Então, ela permitiria uma análise de simetria em relação à origem. Tá certo? Boa, João. Mais alguém? Não? Então, eu vou encerrar a gravação.